Bem-vindos a mais um episódio do O Negócio é o Seguinte. Você se controle hoje. Não, de jeito nenhum. Ah, não? Não. Quando a gente traz a gente trouxe amigos, né? Senão vai achar que os outros que vieram não são queridos. Não são nossos amigos. É que esse é irmão, né? É, mas se tivesse uma cerveja aqui, ficaria mais evidente a amizade que a gente tem. Mas antes disso, apresenta esse fera que a gente trouxe aqui hoje. Ele não tá aqui só porque é nosso amigo, não. Tem uma competência maravilhosa, é um cara, um profissional maravilhoso. Foi nosso sócio, eu vim em homenagem a ele da Universo hoje. Foi nosso sócio, apoiou nossos sonhos, esteve junto com a gente, voltou da Dinamarca para jogar aqui. Bem-vindo, Fábio de Virgílio, meu querido. Fábio Grilo, quase. Isso aí. Fábio Grilo, não, brincadeiras aí. à parte, obrigado. É um prazer estar com vocês sabem disso, a gente já compartilhou tanta história junto e tá aqui fazendo parte desse novo sonho que, aliás, eu já escutei todos por enquanto. Sensacional, né? Não dá pra tirar nada, nenhuma vírgula. Então, a gente tava na dúvida, quem tava assistindo o podcast é você, então. Eu deixo rodando que nem a Anitta. Pra fazer. Vai até o final pra dar engajamento. Bom, falando em Grilo, né? O Fábio é filho único. Sim. Então, a gente considera aí como um irmão de verdade. Mas solta aquela pergunta, solta. Primeira do dia é o seguinte: o negócio é o seguinte, quem é Fábio de Virgílio? Rapaz, quem é Fábio de Virgílio? Eu tô descobrindo ainda. São 43 anos de história, mas que eu ainda tô descobrindo. Bem vividos, bem rodados, com bastante coisa. Mas assim, eu acho que tem uma casca grossa. Sim. E eu sei que vocês dois já viram muito além dessa casca, mas tem uma casca ali que num primeiro momento dá um embate, mas eu acho que é um cara que tem um grande coração. Isso eu posso dizer com convicção. Tem que me conhecer. Não é qualquer um que vai... É para todo... Como dizia uma amiga em comum, é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Então, acho que tem isso. Tem essa cara de viking, né? Tem. Mas é só um nórdico. Mas, e aí vamos até já emendar isso, Zé, me permita. Claro. Conta um pouquinho aí, vamos falar rapidamente de profissional, senão eu vou cair na vontade de entrar no pessoal. Bora. Mas conta um pouquinho da tua trajetória profissional para entender como é que chega o profissional Fábio aqui e a gente vai pincelando com o pessoal do Fábio, que eu acho que também agrega demais para quem está nos ouvindo. Legal. Eu comecei relativamente cedo, já 14, 15 anos trabalhava no comércio da família lá. Meu tio tinha uma loja de roupa e aí fazia umas corridas, trazia roupa para vender na escola e tudo mais para poder ter o dinheiro no final de semana. Na nossa época, com a nossa idade, 14, 15 anos, você já saía no final de semana. Hoje em dia já é um pouco mais difícil. Mas enfim, então... E aí depois eu fui para um outro negócio da família, até que... Negócio de família é complicado, né? Vocês são uma raridade. Mas o negócio de família é complicado, e aí teve um desentendimento, e eu fui buscar o meu lugar ao sol. E nisso eu entrei como estagiário numa empresa onde eu passei 15 anos da minha vida, não ininterruptos, mas em 3 passagens, e é uma empresa que eu sou extremamente grato por ter passado por lá. Fiz muita história, inclusive oportunidade de morar fora. Voltei para o Brasil, final já vai fazer 20 anos que eu voltei, quase. Não, 20 anos que eu fui. E eu fui em 2004 e voltei em 2007. E a adaptação foi bem difícil na volta. Então, acabou que eu saí da empresa que eu estava, fiquei uns 6 meses sabáticos, onde a gente começou a conversar, a namorar um pouco. Mais, né? E aí voltei para a empresa, fiquei mais 1 ano. E aí saí 7 anos, e aí foi onde a gente teve a oportunidade de estar bem mais perto, né? Nós. Até que em 2016 eu voltei para a empresa, saí agora no começo do ano, fazendo de tudo, né? Desde cafezinho, RH, atendimento ao cliente, vendas, marketing, projetos, enfim, passei por uma história muito bonita. Acho que foi uma história que eu tenho orgulho. Esse ponto é importantíssimo da gente explorar dessa história. Eu acho que tem uma coisa que sempre me admirou em você, além da sua dedicação, é algo que é uma competência do líder do futuro. Flexibilidade cognitiva. Você sempre teve isso. É uma coisa que a gente conversa há muito tempo. E essa capacidade de adaptação. Não de ser um camaleão no sentido raso da coisa. Generalista de qualquer maneira. Não, tudo eu pego. Não. É diferente essa história. Resolve problema complexo. Então, diante desse cenário, é uma coisa que me chama muita atenção no Fábio. A capacidade de se adaptar rápido e com excelência. Você faz isso desde o início da tua carreira. Você falou rapidamente aí, né, de quase 30 anos de trabalho, mas é uma história longa. Sim. Eu quero vir com... O primeiro ponto que eu queria marcar
resgatando um pouquinho, é você indo morar na Dinamarca. Sim. Então, como é que foi isso pra você? Qual a dificuldade de alguém que vai ser expatriado? Porque quem nos ouve também tem esse interesse. Sim, O que precisa fazer pra estar expatriado? Sim. O que você sofreu? O que foi legal? Bom, eu fui pai muito jovem, né? Então eu fui pai com 17, depois com 19. Vocês já comentaram, eu sou filho único, então sou muito grato aos meus pais que acabaram assumindo essa paternidade dos dois no meu lugar. E logo com 23, 24 anos de idade, eu recebi essa proposta para ir morar no exterior. Claro que foi muito confortável, eu já estava na empresa, eu estava indo empregado, então não foi um risco para mim, foi de verdade um sonho. Legal. Então acho que foi a realização de um sonho. E nesse sentido, eu acho que foi muito, muito cômodo. Não sei se eu seria o melhor exemplo para quem está querendo buscar um lugar ao sol, indo lá para fora. Eu, particularmente, até sem trazer nenhum tipo de arrogância, mas eu acho, eu não me colocaria numa situação de ir para o exterior, buscar qualquer coisa que eu não estaria disposto a fazer aqui. Então, exemplo, se eu não estudei, eu não quero ser garçom aqui, eu não vou ser garçom lá. Não tenho nada contra quem faz isso, Perfeito. acho que cada um tem a sua escolha. Tem que estar ligado ao teu propósito, o que você está buscando. Exato, mas assim, eu acho que profissionalmente falando, a gente tem que dar o nosso valor também, né? Tomei muitas decisões erradas, acho que eu poderia estar muito mais longe na minha carreira do que eu estou hoje, mas ainda assim foi uma decisão muito tranquila de se tomar por conta de toda essa rede de apoio. Então, meus pais ficaram com os meus filhos aqui na época, que tinham 7 anos, 5, 7 anos, um pouco mais, mas não tinha 10 ainda. E eu fui empregado. Então eu fui numa condição onde eu já tinha casa paga, tinha tudo, não precisava me preocupar com nada. Então acho que nesse quesito... Agora, tem aquela sofrência da família, dos amigos, tem tudo aquilo que é um lugar novo, né? Eu não sei se pelo biotipo, mas eu me adaptei muito bem. Na verdade, eu me camuflei muito bem lá, porque... Foi engraçado que num dos primeiros dias no escritório que eu conheci um cara lá e falou assim, pô, mas brasileiro? não pode ser brasileiro, né? Então, tem aquele estereótipo que os europeus trazem da gente e, de fato, eu parecia mais um. Então, rapidamente me adaptei e tudo mais. Só falar dinamarquês que só depois de uma meia dúzia de cerveja. Até então, se não rolar uma cerveja, não sai nada, né? Mas apesar dessa estrutura que você comentou que tinha, né? É legal a gente refletir, será que era só a estrutura ou essa competência que o Zé falou de adaptabilidade que você tem? Acho que é bacana olhar para esses dois lados, porque mesmo como estrutura, não deve ter sido nada fácil, né? Assim, eu não acredito em signo, mas como um bom aquariano, Perfeito. Eu acho que, para mim, essa coisa eu gosto muito de variar. E isso foi ruim para minha carreira também. Isso foi um ponto que até hoje pega. Talvez se eu tivesse me dedicado mais tempo à mesma coisa, né? Claro que eu trabalhava numa empresa que gerava muita oportunidade. Então era tentador você aceitar aquilo que estava sendo colocado para você. E eu acabei aceitando muitas coisas, de oportunidades que apareceram. E olhando para trás, de repente, foi uma das coisas que eu tomei errado de decisão. Porque eu vejo que muita gente que acabou se dedicando a mesma área de atuação, ou mesmo se cresceram mais rápido no final das contas, apesar de todas as oportunidades que eu tive, que não foram poucas. Então eu acho que, como um bom aquariano, eu sempre gostei muito disso. Então eu gostava de tomar cerveja no boteco e eu gostava de tomar um vinho num lugar mais chique. Então eu acho que essa flexibilidade social, eu diria, me ajudou bastante. Minha família é de Vicente Carvalho, uma cidade, um subúrbio aqui do Guarujá que é muito simples, enfim. Então, tive a oportunidade de viver os dois mundos, e isso, para mim, acho que foi o principal. Olhando para isso e juntando toda essa jornada, eu acho que para qualquer um que vai ser expatriado, você aprende uma nova cultura. Você, não sei se aprende, eu vou mudar a palavra. Você vive uma nova cultura. Sim. Essa multiculturalidade, ela é parte do pensamento flexível que a gente precisa para os dias de hoje. Isso impactou na tua carreira como líder? Você falou, cheguei lá e aí, como é que é isso? Rapaz, eu cheguei lá em 2004. Vou fazer conta certa agora que eu fiquei um pouco tenso, né, com a câmera, com o microfone, mas cheguei lá em 2004, 25 anos. E eu era líder de uma equipe que tinha um peruano, um indiano, 2 dinamarqueses e um russo.
e uma chino-canadense. Ou seja, Era uma ONU. Torre de Babel. Era uma Torre de Babel. E lá é assim até hoje. Então, assim, Legal. eu acabei... com a ajuda de vocês, eu desenvolvi um treinamento lá para a equipe da época. Era uma equipe global. Foram 60 pessoas do mundo inteiro que foram lá para ser treinadas. Uma semana de treinamento. E vocês me ajudaram muito nas dinâmicas na época. E num determinado momento você tinha um jantar, né? Era uma semana. De um lado tinha um israelense e do outro um paquistanês. Então, assim, eu tive umas experiências que eu não sabia explicar o que eu estava vivendo. E eu era jovem para aquilo também. Eu estava com 25, 26 anos de idade. Muito jovem. Isso há quase 20 anos atrás. Então, se hoje isso já seria algo espantoso, imagina quase 20 anos atrás que não tinha nem um celular para registrar o momento, né? Era outra história que a gente vivia. Então, eu acho que isso foi bem bacana, essa multicultura, né? De trabalhar numa empresa centenária, onde o dono ainda era vivo na época e ia 2, 3 vezes por semana para o escritório. Então, tinha todo um protocolo a seguir, colocar o blazer, a gravata, não sei o que, tal, coisa que hoje em dia eu já nem sei mais quando foi a última vez que eu fiz uma gravata. Então, isso tudo foi uma experiência muito bacana. Fora que morar na Europa durante 3 anos, eu tive a oportunidade de conhecer um monte de coisa e um monte de lugar, né? Então, acho que isso é o treinamento, né? É o músculo cultural que estava sendo desenvolvido ali, enfim. No princípio de Pareto, a gente aprende 20% e isso muda 80% do nosso processo. Né? Causa raiz. Olhando para isso, eu acho que esse caminho te transformou com essa flexibilidade cognitiva que a gente está tanto trazendo para essa conversa. E acho que é bacana trazer que você tem uma história no transporte marítimo, né? Se pode se chamar assim. Tem. E hoje, como é que tá o Fábio? O que você tá fazendo dentro dessa diversidade de trabalhos, atuações, contatos? Como é que tá hoje? Em que área você tá? A verdade é essa. Nem eu sei explicar. Quando me perguntam o que faz, eu não quero ir em feira de escola de pai para explicar o que eu faço, porque eu não vou saber explicar. Perfeito. Não, mas brincadeiras à parte, eu tô desde 2019, eu trabalho na área comercial, numa função de soluções logísticas, né? E é a terceira empresa, 2 do mesmo grupo, do grupo anterior que eu trabalhei, eu passei por 2 empresas diferentes, e agora eu tô na Mercosuline, que é do grupo CMA, e implementando essa área. Na verdade, é a terceira vez que eu implemento essa área também. Então, isso é muito legal, porque você começa algo ali que do zero, a empresa não estava acostumada com aquele papel, muito menos com o Fábio ali, né? Então, acho que tem toda essa mística e essa coisa. Vai fazer 6 meses agora que eu tô lá. E assim, mas é uma área ao mesmo tempo muito legal, porque você tem que mudar o mindset. Né? Eu digo que o meu objetivo é entender a dor do cliente, sendo que a maior dor do cliente é causada por mim. Então, assim, o pessoal que trabalha comigo escuta eu falar bastante isso, né? Então, é interessante de poder olhar, trazer um pensamento, desafiar o status quo e trazer uma solução diferente, trazer uma oportunidade diferente para o cliente de fazer melhor dentro da logística, né? Dentro da área dele ali, em cima da cabotagem, que é o grande foco que a gente está trabalhando. Cabotagem, navegação costeira dentro do Brasil, então origem Brasil, destino Brasil, uma costa gigantesca de um país continental que a gente tem, e enfim, e tem muita oportunidade de crescimento. Então, o Lu falou das soluções de problemas complexos, né? Ele estava falando disso aqui, e o quanto isso faz parte da tua vida. Sim. Você tem um trabalho que passa por um processo de autoconhecimento, um processo de conhecimento dos outros, uma amplitude de olhar para o ser humano. Você foi buscar se desenvolver dentro disso, a gente acompanha essa jornada, você vem junto com a UNO, ajuda a levar a gente para um outro patamar, isso é sempre bem legal de falar, porque a gente sempre tinha vontade, mas tinha uma coisa da estruturação. Você tem um pensamento, apesar de flexível, as pessoas podem achar, os caras são tudo criativos e tal, não. Você é um cara bem lógico, né? Eu costumo dizer que você é o rei das planilhas e isso é verdade, faz mágica dentro das planilhas. Você operou a UNO dentro de um sistema, de uma planilha que você criou, que funcionou pra gente por mais de 15 anos. Cara, é algo surreal. Tô juntando todas essas informações para chegar na pergunta: o quanto isso te ajudou a ser um profissional melhor? Olhar para razão, emoção, transformação pessoal e o quanto isso impacta
Vou parafrasear o Sinek, aqui o Simon Sinek, que é um cara que nós três gostamos, diz assim, 100% dos negócios são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócio. Essa afirmação para você é válida? Com certeza, e é o meu maior desafio, porque ao mesmo tempo, enquanto eu trabalhei com RH, trabalhei com vocês e tudo mais, pessoas são sempre o maior desafio. E eu tô tendo a oportunidade agora de ter um líder novo, que já falei para ele isso, inclusive, tem me surpreendido positivamente em muitas questões. A gente já foi par um dia e agora eu tô sendo liderado por ele. E ele trouxe uma questão que eu acho que é bem interessante, assim, que abriu meus olhos, né? Primeiro, que eu posso mais. E eu, honestamente falando, já estava numa zona de conforto, onde eu falei, cara, tá bom aqui, né? E outra que é a questão do tipo, eu tenho escolhido menos para machucar menos, né? Como você falou, acho que a criatividade é um dos meus pontos fortes, ao mesmo tempo em que a racionalidade é muito forte em mim. Então eu não sei nem como explicar isso, mas o que eu quero dizer é que eu trago muitas ideias novas e eu acabo, eventualmente, machucando pessoas por conta disso. Porque não é fácil você lidar com as duas coisas, né? Tem a coisa do desafiar a pessoa a fazer diferente, até porque uma frase que eu acredito muito é que tudo que trouxe a gente até aqui, a gente tem que ser grato, a gente tem que agradecer, mas não é o que vai levar a gente até lá. Não garante, porque, né? Se eu fui o mago das planilhas, eu preciso entender que agora as planilhas acabaram e agora eu preciso aprender BI. Então, assim, e eu não tô a fim de aprender BI. Então... Pode botar alguém que saiba. Exato. Tô mais nesse momento. Então, assim, eu acho que esse cuidado, ele é frequente, né? O cuidado com as pessoas, trazendo de volta pro cerne da tua pergunta. Eu acho que o cuidado das pessoas é frequente. E tenho aprendido isso muito com meus filhos, porque como eu falei, eu tive 2 muito jovens e muito jovem e errei pra caramba, erro até hoje, ainda tenho algumas dificuldades, talvez herança dos erros do passado, e que eu tento hoje fazer diferente com o pequeno, e mesmo fazendo de um jeito que talvez os grandes gostariam, não necessariamente o pequeno gosta. Então, assim, tem essa coisa que é muito louca, né? E o Lu tá aqui hoje com a gente. E quem nunca escorregou na paternidade, né? Pois é. Eu acho que até um papo bom pra vocês. Na verdade, chegamos a um tema que é comum a nós três, né? Que é a questão de filhos, de pessoas. Neto não. Neto não, para. Vou fazer uma revelação. Pela primeira vez nesse podcast, a gente tem 2 alunos do ensino fundamental do Zé. É importante dizer isso. Nunca teve. Nunca na história desse país. Nunca na história desse podcast. Tem 2 alunos do Zé. A gente foi aluno do Zé com 5 anos. Não, mentira. 5 anos. Mas em escolas diferentes a gente. Mas já que tu falou isso também, o pior trio de basquete que eu tive na minha vida. Não. Tadeu deve estar assistindo também. Chefe Tadeu. O pior trio de basquete que eu tive na minha vida. Foi ali que a gente descobriu que esporte não era a nossa vertente diretamente. Não. Mas voltando para esse assunto, fez um link maravilhoso, que é a relação que a gente tem de comportamento com as pessoas, a maneira que a gente solicita, a maneira que a gente se relaciona diretamente e com a paternidade. E fora do trabalho, todo esse olhar que o Zé colocou muito bem, todo o apoio que você já deu pra gente, enfim, tem um novo lado teu. Vou falar novo porque é o que se manifesta nas redes, não porque é novo como espírito, desejo e sentimento. Excelente. Que é a questão da paternidade. Você criou um perfil muito interessante no Instagram, que vem... Vou falar como eu enxergo o perfil, e aí você vai trazendo o que está, na verdade, no centro dele. Que é um convite aos pais, principalmente os pais que são separados. Aí eu tô falando ao pai, ao lado masculino ali, de fazer a sua participação além da participação. Sim. Além do que ele é cobrado judicialmente, além do que ele é cobrado socialmente, mas do que é verdadeiro na relação de pai e filho. Sim. De onde é que vem essa tua ideia? É mais ou menos isso? Seja pai do seu filho, Instagram? Bom, assim, acho que é um ponto que tem me trazido muita alegria de propósito, né? Muita felicidade no coração mesmo de poder... Não que eu acho que eu seja um bom... Eu nem me acho um bom pai, pra ser bem honesto. Eu acho que eu sempre falo que eu tento, né? E a gente tá sempre tentando, vocês sabem disso. É isso aí. Né? Então, tem coisas que a gente acha que tá fazendo com maior boa intenção, com maior coração, com maior amor, e o resultado no final não é aquilo que a gente esperava. Então, a gente tá sempre tentando. Uma boa intenção não garante um bom resultado. Não. E
E aí, só para fechar o tema anterior, e um bom resultado não garante uma boa relação, que acho que foi isso que eu profissionalmente acabei tirando um pouco do pé. Mas voltando para muito bom, muito bom. Eu acho que assim, eu vejo, tô solteiro, tô saindo, enfim, converso com muitas pessoas, muitos amigos, e eu vejo que tem uma mística onde a obrigação é da mãe. Tem um negócio lá que a mãe que é obrigada, e a gente vê. Fábio, desculpa interromper, não é nenhuma mística, acho que é uma imposição. Verdade. Que é muito forte, né? Desculpa. Que é cultural. Isso desde sempre, né? O homem sempre foi o provedor, a mãe a cuidadora. Sim. Eu gosto muito de falar de pai e mãe, do papel pai e mãe e não do homem e mulher. Eu acho que o papel do pai é um papel de prover, o papel da mãe é um papel de prover. Só que na sociedade de hoje em dia pode ser que é uma mulher fazendo o papel do pai e um homem fazendo o papel da mãe. Eu já vi isso acontecer em algumas famílias. Vale ressaltar. E aí eu acho que assim, pra mim esse ponto primeiro, eu também quis ser pai. A minha mulher não fez aquilo sozinha. E então eu tenho uma responsabilidade, uma obrigação ali com relação àquilo. Mais do que obrigação, acho que uma responsabilidade e um querer. Porque quando fica obrigado, fica mais difícil. E eu vejo que muita gente não olha dessa maneira, né? Olha de um jeito onde, não sei porquê, a minha separação, por exemplo, foi decisão da minha mulher, não foi nem minha. E nem por isso eu a trato mal. Fiquei bravo no começo, tava passando por um momento difícil da vida. Claro. Mas hoje em dia eu separei dela, não separei dele. Né? E eu acho que esse que é o ponto, assim, a gente misturar essa coisa, misturar esses sentimentos e descontar em quem não tem nada a ver com a história. Né? Então esse que é o cuidado que a gente traz e eu vejo também, tenho encontrado alguns bons pais para compartilhar isso e quem sabe até fortalecer o perfil, que de fato os feedbacks são muito positivos, mas não é o meu trabalho. Então ele fica lá como uma questão de propósito mesmo, algo que talvez eu estou doando para a sociedade com o meu aprendizado, com as minhas experiências. Não é, nem é minha pretensão ensinar ninguém a ser pai. Acho que cada um sabe o que fazer. É muito mais a reflexão sobre o tema do que um mapa estratégico dos passos para fazer. Não tem uma planilha para ser pai e não tem como, né, criar uma planilha para isso. E se você olhar os posts, em nenhum momento eu tenho a pretensão de dizer para ninguém que aquilo é o certo e o outro é o errado. É sempre uma pergunta. Isso fica evidente. É sempre uma pergunta para que a pessoa pense a respeito. Né? Acho que cada um tem a sua história e não pode renegar isso. Então... E tá ampliando o círculo, né? Tem mais gente conversando com você agora, tem pais que se aproximaram. Porque eu acho que também deve gerar, num primeiro momento, falar, pô, não deu certo, e agora? Então é um fracasso essa relação. Sim. Mas a relação que acabou não é a relação com os filhos, né? Exato. E aí os pais têm conseguido olhar para isso, têm ampliado esse círculo? Tem ampliado, eu tenho conversado com mais outros 3 pais aí para me ajudar, inclusive nas postagens, nos conteúdos, porque acho que é importante. De novo, não é o meu trabalho, então eu preciso dar resultado para a empresa que eu estou trabalhando. O Duque sabe que ele está trabalhando bem. Enfim. Então, sim, a gente está tentando aproximar, trazer pauta, gerar pauta não é fácil, né? Vocês são magníficos, vocês têm um leque aí que é sensacional. Mas, então, assim, tentar aproximar cada vez mais e engajar, porque eu acho que esse é o propósito principal, né? Não é o Fábio. Eu não quero que o perfil seja a imagem do Fábio, eu quero que o perfil seja a imagem de pais que tem um objetivo comum, que é a educação, a criação dos filhos, mas que cada um tem uma história, uma crença diferente. A gente não vai concordar em tudo. Perfeito. E é isso que faz a gente subir, né? E você colocou um ponto, eu não sou um bom pai, né? Eu não me acho um bom pai. Qual é o parâmetro? E que risco achar que é um bom pai? E que risco achar que é um péssimo pai também? Do que a gente está falando? Sim. Que indicador, que parâmetro? E além disso, a pergunta que fica, na verdade, assim, quando a gente cria um perfil, quando a gente cria uma temática, quando a gente cria um fórum de discussão, a gente minimamente se conecta com a gente mesmo. Então essa tua análise, eu não sou um bom pai, é porque você está numa busca constante, né? Sim. Como diz Eduardo Galeano, né? O que é utopia? Utopia é que nem o horizonte. Eu vou em direção 2 km do horizonte, ele se afasta 2 km. Eu ando 100 metros, ele se afasta 100 metros. Então, para que serve a utopia? Para eu continuar caminhando. Sim. Então, esse teu olhar poxa, eu tenho coisas a fazer para melhorar. E também tem um walk the talk aí, né? Que vai te provocando o tempo todo, falando, eu tô postando isso, mas eu tô efetivamente fazendo? Porque a gente pode entrar no turbilhão do dia a dia do trabalho
e deixar tudo para depois. Ontem eu cheguei cansadíssimo em casa de viagem, muito cansado mesmo, e o Vitório porque queria fazer o raio de um origami. Eu não sei se alguém já fez um origami. Eu faço fissuros até de 2 centímetros. É verdade. Devia ter falado, liga pro teu tio. Poderia. Eu não Perdeu a chance. Eu não tinha paciência nenhuma para fazer aquilo. Nenhuma. Eu poderia dizer agora assim, eu fui lá, tomei um café, cresci, fiz o origami com meu filho. Eu fiquei pé da vida, eu não quero fazer esse negócio. E quando eu deitei na cama, com toda a justificativa, esperando que um moleque de 9 anos compreendesse, vem toda essa análise do bom ou mau pai, o que eu tô fazendo para tudo isso. Então eu acho que enxergar e se aceitar na vulnerabilidade, além do Instagram, é uma coisa que você promove no teu dia a dia. E acho que fantástico que você falou, e assim, primeiro tirar o peso. Boa. Porque eu até acho, eu já até começo a gritar que eu sou um bom pai. Por tudo que eu tenho visto, né? Porque eu acho que, e aí é até triste, né? A régua é baixa demais. Muito. Então, assim, não é que eu acho que eu sou excepcional. E conectando toda essa salada que a gente fez até aqui, acho que tem uma coisa também que é importante, que é eu acredito muito que a gente sempre pode melhorar. Então, por mais que eu até me ache já um bom pai, eu sei que eu ainda não sou o melhor pai que eu posso ser. Então, eu ainda sei que ainda tem mais coisas que eu posso fazer e que eu posso melhorar. E à medida em que ele está crescendo também, ele vai me dando insumos que eu falo, cara, olha só o que você está pensando, olha só o que você está fazendo. Uhum. Então, essa reflexão, de fato, tem muita coisa que eu não quero fazer. Legal. Né? Então, a gente tem que saber lidar com essa dualidade, com esse respeitar também os dois lados. Né? Claro, Vitório queria atenção e você estava extremamente exausto aí pela nossa conversa prévia, você trabalhou pra caramba. Então, como é que você garante o amor, não necessariamente atendendo o pedido que ele está te fazendo? E a qualidade ou quantidade de tempo? E será que ele vai entender isso também? Né? Então, por isso que eu falei, muita gente faz a coisa com a baita intenção e não necessariamente o que volta do outro lado é o que a gente queria. Então, demais. E tem que saber lidar com isso. Legal. Tem que saber lidar com isso. No Monge e o Executivo, né, uma parábola de liderança, nesse livro ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, você vai atender às necessidades ou os desejos dos seus liderados? E aqui serve a mesma coisa para os pais. Você vai atender a necessidade do seu filho ou os desejos do seu filho? A necessidade é uma necessidade de atenção. E a necessidade de atenção, o Luiz já preenche isso com muitos momentos com ele. Exato. O desejo de estar o tempo inteiro com o pai também não deixa você se fortalecer como pai. Porque aí você não tem um espaço para você. Então, essa relação ela é tênue e de um equilíbrio muito importante. Maravilhoso. Porque se você não cuida de você, como é que você vai cuidar do outro que está ali? Então, precisa momentos de falar assim, agora eu tô cansado e você vai brincar sozinho e amanhã nós vamos passear. Amanhã... Por exemplo, o Luke tá aqui, né? O teu filho Luiz tá aqui com a gente assistindo lá de fora aqui. Pô, você me falou, ô Zé, ele quer ir. Pô, isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Ele quer ir com você. Isso é muito legal. Então, assim, tá no caminho. Se ele quer estar com você no sábado de manhã, vindo pra estar aqui, cara... mas eu confesso também que ontem, na hora que eu falei pra ele que eu vinha, ele tinha mudado de ideia. Ele falou, mas tu vai falar de trabalho e tal. Aí eu falei, não, eu não sei do que eu vou falar. Ele, mas... Tu vai gravar com quem? Eu falei, vou gravar com o tio Zé. Então eu quero ir. Você também ajudou, viu? Mas é que quando ele vai lá pra Uno, porque a gente ainda tem uma coisa que é bem legal, né? A gente não perde contato de jeito nenhum, seja na Dinamarca, seja aqui. E aí a gente tá sempre conectado. E ele tem a experiência de ir lá pra Uno, a gente trabalhar junto, almoçar junto e ele jogar botão, né? E isso é outra coisa. Você falou um pouco do que eu dou pro mundo. Você oferece muito mais. Você é nosso parceiro na Cultivando Botões, que, para quem não sabe, nunca falei disso aqui. Não falamos. Do nosso projeto, que é um projeto social que a gente tem. Você abraçou na hora, falou, tô dentro. Então... E vem a Copa aí, hein? Tem que vir a Copa. Já estão pedindo, as artes já chegaram. Eu acho que é bem legal, porque a gente tá abrindo várias frentes. Acho que a gente tá seguindo uma pauta do que é o Fábio, que é muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E muitas coisas boas, porque senão, como o Zé falou bem no começo, não é de qualquer forma, né? Então, a Cultivando Botões, só deixando mais claro, é um projeto social que o Zé encabeçou, que traz a questão de ajudar o próximo através da confecção e venda de botões, jogos de botões, e o Fábio entrou nisso fortemente.
Em breve teremos mais um membro aqui. Nós somos 5, né? Então é legal falar. O Leco vê tudo lá na Inglaterra. Leco Bitelo, esse é uma fera. E Tiagão vai vir aqui também. Então. Meu parceiro de arquibancada. Pois, o cara vem da Inglaterra e vai apresentamos Fábio e Leandro para nunca mais ter esse encontro na vida. Isso foi uma combinação explosiva. Mas é muito legal trazer esse olhar que o Zé colocou da paternidade / liderança / relacionamento. Porque a todo momento a gente vai transitar. E fechando, né, ou tentando mudar um pouquinho agora do foco da questão da paternidade, que não caia nessa má interpretação que você precisa ser o perfeito. E é isso que o Fábio está falando. Porque Exato. Eu vejo muito na internet um valor ostentação. A pessoa ostenta um valor, e aí quando você vai ver, fala assim, eu não sou perfeito. Então eu me afasto da temática. Boa. O que você coloca ali é muito legal, que tem a ver com imperfeições. Sim. Mas também não é uma apologia à imperfeição. Não. Olha para a imperfeição e tenta fazer algo diferente. Até porque, assim, eu acho que eu não quero me aprofundar muito mais no tema, até porque eu nem sei como a gente está de tempo. O papo é nosso, tá? Mas eu tô controlando aqui. É muito fácil você justificar as ações erradas que você toma. Né? Tomando exemplo do que você falou, você deitou na cama já pensando o quão justificável né? E é muito fácil para um pai separado justificar o porquê que ele não dá atenção para o filho. Até porque é uma coisa que eu não quero tratar o pai separado como minoria nem nada disso, mas a gente sofre bastante na sociedade quando você separa. Você perde amigos, Sim. As esposas dos seus amigos não deixam você andar com eles, você vira uma má influência para eles. Então, assim, isso é muito complicado de lidar. Tem um luto, né? Tem um luto aí da separação também. Tem um luto da separação, claro. Enfim, aí cada um tem a sua forma de reagir a isso, mas tem um bloqueio da sociedade. Claro. É claro que para a mulher é muito pior. Eu não quero nem comparar a dor, pelo amor de Deus. Acho que não é isso. Né? Não é bem claro. Exato. A gente sabe que é polêmico. Mas para o pai também não é fácil. É que o pai tem aquela casca, ele vai estar sempre, né? E ele talvez desconte isso no bar, com os amigos dando risada, ignorando uma situação de responsabilidade que ele deveria assumir. Porque é justificável, é mais fácil de justificar. Fala, não, ele tá com a mãe, agora ela cuida. E socialmente foi aceito. E socialmente foi aceito essa justificativa. Mas não é fácil. Eu tenho amigos, um amigo em comum, inclusive, que a gente tava conversando outro dia, ele falou, porra, cara, ninguém mais me chama pra nada. Então, assim, é tênue. É tênue. É que a gente, quem vê post não vê corre. Vê o cara no bar, vê o cara fazendo festa e tal. Colocado, e que é a casca. Também é o que você falou, é a casca. E isso é fruto também de uma masculinidade tóxica. É importante falar disso. E que a maioria prefere ficar com a casca. Vivendo essa imagem do tipo... Eu acho que não... Eu não ligo mesmo. Eu não sei se prefere. E aqui é um ponto interessante. Justo. Eu acho que aí tem um ponto do inconsciente. O inconsciente é... Eu sou homem não chora. Masculinidade tóxica. Justo. E nesse processo, assim, eu não vou buscar melhorar. Eu não vou pra terapia. É assim mesmo. Separei, acabou e agora eu vou me virar. E esse é um processo que, quando você traz para reflexão, e eu acho que a gente pode olhar para isso, talvez precise criar uns espaços de fórum, assim como vocês estão fazendo numa micro turma, né? Ampliar essa relação para, vamos conversar sobre as nossas dores aqui. Eu acho que isso é bem produtivo para todo mundo. Porque eu sei também que tem mães que agradecem esse perfil, não é? É legal falar disso. Bastante. Não, acho que é o que você falou. De fato, é uma das intenções, é criar esse espaço de fala, de fórum. Tudo bem que a gente se encontrou a primeira vez essa semana e tomamos 36 cervejas. Podia ter pego um pouco mais leve. Mas faz parte. Eu acho que a cara. Eu acho que é isso, justo. E porque de verdade, assim, a gente precisa ter esse espaço. As mães sim agradecem. Acho que temos amigas em comum também que compartilham disso. Sim. E que eu vejo... Bom, eu fui casado... Meu último casamento, não quero falar muito disso, que a minha história de relações é complicada também, é bem variável. Mas flexibilidade. No último casamento, a minha esposa tem um filho da idade do meu pequeno, e aí você vê, né, como é que as coisas mudam e como é que cada um lida com a história, né? Como é que o pai trata o filho, como é que, enfim. E nenhum julgamento, aliás, acho que trata muito bem, eu gosto dele e tudo mais. E acho que mas é diferente. Legal. Né? É diferente e a gente tem que ter espaço para tratar
essa diversidade, ter esse tipo de conversa, seja regado a cerveja ou não, Claro. mas um papo sério, às vezes, um papo mais profundo mesmo, de entender o que está acontecendo. E tudo isso tem uma busca, seja o fórum que for, né? Seja olhando para os pais, seja olhando para as mães, seja olhando para qualquer temática, é uma busca por melhorar o mundo, né? Sim. É uma busca por gerar uma sociedade mais acolhedora, mais cuidadosa, Sim. formar pessoas, porque quando a gente fala de pai e mãe, a gente está falando de alguém que está sendo formado ali, Sim, ou sim. já está formado. Então, acho que eu só queria deixar claro isso, que não é uma apologia só à dificuldade dos pais, mas Não. é uma parcela que pode ter impacto nas famílias e na sociedade diretamente. Lu, e estatisticamente falando, quem sofre mais é a mãe. Não Perfeito. tem como. Só Assim, pra a gente mãe, deixar claro a que isso é mãe, importante. a mãe, ela carrega um papel, ela vira mãe e pai, enfim. Até em finanças, muitas vezes, o pai acha que está pagando para a mãe a pensão, e não vou dizer que não tem os seus casos, Claro, claro. mas, por outro lado, tem ali um compartilhar a responsabilidade que é desequilibrado. Né? É mais- E essa é a ideia também do perfil. É É mais trazer uma mais corda, equilíbrio né? para isso. Acorda paizão do que coitado do paizão. Exato, exato. Ah, legal. Ou que do paizão. Aham. Né? Porque também, assim, é fácil também jogar pedra e tudo mais. Não que alguns não mereçam, mas de novo. Mas um olhar honesto, não dá para completo. generalizar tudo. Eu acho que, Legal, acho que tem muita coisa que a gente precisa olhar. Muito bacana esse projeto e eu quero fechar esse pedacinho pra gente ir pro encerramento quase do programa. Falta 5 minutinhos com uma história que eu acho que vai ser boa pra vocês. Vocês sabem que eu sou contador de causa mesmo e essas histórias vão me marcando. E eu aprendi ela assim. Diz que um pai chega do trabalho cansado e não tem nada a ver com a sua história. Chega do trabalho cansado e o filho procura ele. Fala assim, pai, quero brincar. Ele, tô cansado pra caramba. Aí ele vê um mapa dentro de uma revista, um mapa mundi, com vários, assim, ele recorta o mapa mundi todo, entrega pro filho e fala assim, ó, monta o quebra-cabeça, quando você acabar o quebra-cabeça eu vou brincar com você. Eu tô livre, né? Até ele montar o mapa, eu recortei ele todinho, tô livre. Mas não dá 5 minutos, o moleque, montei. O pai volta, ele olha e fala, como é que você fez isso? Pai, do outro lado do mapa mundi tinha um homem. Eu montei o homem, foi muito mais fácil. Quer mudar o mundo? Muda você, né? Eu acho que esse é o grande ponto. É verdade, é verdade, é verdade. E acho que a gente é um exemplo disso, né, Zé? Quanta coisa que você já fez, o Lu, eu, enfim. Eu acho que a gente já aprontamos muito. Já. E aprendemos com isso. Sim. Memes à parte, né? Tem Sim. um agora que diz lá, qual que é o teu conselho pro futuro? R. Né? É isso aí. Porque se a gente não se permite errar, a gente não vai acertar nunca também. Então, é complicado. Que legal. Vai lá. Não, eu tava ouvindo tudo isso e aí eu fiquei numa dúvida, né? A gente falou de profissão e falou de pai. Mas qual é o propósito do Fábio de Virgílio? Já começou quem é Fábio, agora qual é o propósito do Fábio? Processos terapêuticos aqui no podcast. Autocurativos. Cara, meu propósito hoje, eu acho que é deixar... religião à parte, eu acredito na vida eterna, no sentido daquilo que a nossa energia é o que fica, né? E a nossa energia, ela raramente se dissipa, enfim. Então, seja a minha energia enquanto pai, né? Dos meus filhos que vão se reproduzindo e eventualmente deixando também mais coisas aqui, vai ter um pouquinho de mim lá dentro. E então eu acho que o meu propósito é não machucar ninguém, e esse principalmente, né? Até porque é algo que eu preciso... Cara, cada uma dessas marcas aqui é algo que eu preciso aprender na vida. Então, Legal. eu acho que esse é um ponto, assim. Boa. E então, não machucar ninguém é o primeiro e deixar algo de bom, contribuir para um futuro melhor. Eu acho que eu não tenho... Nesse quesito de propósito, eu prefiro muito mais curtir o momento, sabe? Curtir o agora. Então, mais do que o que eu vou fazer e qual vai ser a consequência disso amanhã, eu não penso muito nisso, não. Eu penso mais no que eu vou fazer agora, seja algo bom, Com intenção. com uma boa intenção, e isso eventualmente vai ficar para amanhã, sabe? Eu acho que vai gerar algo bom para amanhã. Então é mais nesse sentido. Se o Fabinho Eita! lá com 15 anos, que foi quando a gente se conheceu, você tinha 15 anos. Rapaz.
olhasse pro Fábio hoje, pro Fabão... Eu ouvi essas perguntas nos outros podcasts, eu fiquei até com medo. Pois é, vai chegar pra você também, né? São algumas perguntas que vão fechando os blocos, Sim. já que ele tá fechando, né? Sim. O que tu falaria pra ele? Lá pro Bodão, né? Que pra quem não sabe, esse é um apelido que eu revelo agora. Exato. O que você falaria pra ele? Cara, acredite mais. Acredite mais. Eu acho que ao longo da vida profissional também, né? Enfim, da vida, hoje em dia não dá mais para separar profissional e pessoal. Mas ao longo da vida eu recebi muitos feedbacks e esse dinamismo, que é o que eu sou, que é a minha essência, ao mesmo tempo ele é talvez meu maior desafio, né? Porque uma vez me falaram, olha, quando você vai lá, você ara, você aduba, você põe a semente, você rega, e na hora de colher o fruto você foi embora. Então eu acho que isso é acreditar mais para colher o fruto no final, sabe? Pegar de fato o final. Eu acho que esse é o ponto. Insista um pouco mais, vá um pouco mais antes de mudar, né? Eu acho que a mudança ela é inevitável. A gente tem que saber mudar. O ponto é come o fruto primeiro, aí depois muda. Viva, né? Viva o momento presente. Não, colhe o resultado daquilo que você fez. Pô, você investiu tanto suor, né? Tantos atritos, tantos conflitos, tantas coisas, e aí na hora de colher o resultado, você não tá lá. Então eu acho que esse é o recado que eu daria pro Bodão. Boa, garoto, boa. Estamos encerrando aqui, mano. Eu não quero me despedir. A verdade é essa. Vamos tocar direto aqui. Mas, Fábio, de verdade, cara, eu sempre lembro de uma passagem que parece muito singela. Um dia eu tava viajando a trabalho e tocou meu WhatsApp. Era o Fábio mandando uma foto. Ele com o Vitório pequenininho, ali na Tolentino. E aquele dia pra mim foi muito legal, porque o Fábio ia almoçar, o Vitório indo pra escola, e encontrou, tirou uma foto e mandou, né? E ali pra mim ficou muito evidente quais são os laços que nos ligam. Então pra mim é sempre muito bom estar perto de você. É sempre muito feliz quem eu amo estar perto de você. E te agradeço demais por vir aqui. E vir aqui é só a consequência de tudo aquilo que nos conecta de uma maneira ou de outra. Tenho o maior orgulho de falar assim, eu sou amigo do Fábio de Virgílio. Manter o nosso contato também é fundamental. Então, te agradecer de coração pela tua presença, que fez toda a diferença nesse podcast. Eu quero primeiro agradecer duas pessoas que você começou a agradecer. Seu Nicola. Melhor goleiro. Melhor goleiro. É o único goleiro que fuma um charuto enquanto joga a bola. Esse é o melhor de todos. E Dona Romilda, maravilhosa. Aposentou as luvas já. Aposentou as luvas, não quer mais jogar, né? Só quer o charuto. Esse é sensacional. E Dona Romilda, maravilhosa também. Aí, dentro dessa jornada, mandar um beijo pra Maria Vitória, que é um fruto lindo que você produziu. Querida. João, tô com saudade de você. Você veio pra Santos, combinamos de jogar, foi embora, não deu tempo, mas o tio tá com saudade também, pode colar aqui. E o nosso querido Luke tá aqui, que agora é meu parceiro de botão. Eu tô treinando, vai ser o grande campeão de todos aí. Tô treinando. E Fabinho, meu amor pra você. Eu acho que essa é uma relação que a gente estabeleceu, de amor mesmo, de irmãos. Se você não tem um irmão, você tem vários, né? Que te amam dessa forma. E já que não tinha irmão, ele fez logo 3 filhos, né? E aí, por isso são os... Tinha que arrumar alguém pra brincar, né? Obrigado pela tua entrega, pela tua generosidade, pela tua amorosidade com a gente sempre. Obrigado, meu irmão. Não, obrigado, eu que agradeço. Vocês são, além de pessoas que fazem muito bem o convívio, exemplo de vida, exemplo de inspiração. Eu lembro, tem uma coisa que me deixa marcar. Eu quase trouxe aqui hoje, mas eu não quis trazer para não colocar. Exato. Mas numa das passagens da gente trabalhando junto, numa festa de final de ano, vocês me entregaram uma lanterna. E é isso. É isso. Vocês que estão ouvindo a gente, que a gente não separa o profissional do pessoal e o amor tá sempre presente aqui. Obrigado, curte, compartilha, chama mais gente para ver esse bate-papo. Valeu! Obrigado.